sou a Thaís, professora de ciências, e eu estou muito animada para conversar sobre o assunto da aula de hoje com vocês. A aula de hoje vai ser sobre diversidade. Por que as pessoas são tão diferentes umas das outras? Da onde que vem a diversidade das pessoas? Olha como isso é interessante, né? O que que faz as pessoas serem diferentes? É isso que a gente vai ver hoje na aula. Os seres vivos são muito diferentes uns dos outros. Existem uma diversidade muito grande de espécies, né? E dentro de uma mesma espécie, os indivíduos também são diferentes. Na espécie humana, por exemplo, existem pessoas de vários tipos, né? Existe uma diversidade muito grande de pessoas. Pense nas pessoas que você conhece, por exemplo, na sua família, nos amigos da escola, todo mundo. Existe uma variedade muito grande, né? Só dessas pessoas que você conhece, imagina do mundo inteiro. Então, existem pessoas de vários tipos. Existem pessoas com diversos tipos de cabelo, diversos tipos de cor de pele, de cor de olhos, de altura, de personalidade. Então, as pessoas são muito diferentes entre si. E cada pessoa é diferente porque cada pessoa tem um DNA diferente. E é o DNA que diz como a gente vai ser, como vai ser nossa aparência. Então, se existem vários tipos de DNA, também existem vários tipos de pessoas. Apenas gêmeos idênticos possuem um DNA igual, por isso que eles têm as características físicas, né, a aparência igual, né, um do outro. Mas mesmo assim, eles não são a mesma pessoa, eles continuam sendo diferentes, mesmo tendo o DNA igual. O DNA, ele não vai determinar só as características físicas, só a aparência. Ele também influencia na personalidade das pessoas, em como vai ser o comportamento dessas pessoas, se as pessoas vão ter propensão a ter determinadas doenças e influencia também em muitas outras coisas. A informação sobre a diversidade dos seres vivos está no DNA e cada geração passa para a geração seguinte essa informação para construir um novo ser vivo. Lembrando que todo ser vivo possui DNA ou algum material genético, né, em suas células. E cada ser vivo possui um DNA diferente, né, do outro. Apesar da gente achar que alguns animais parecem ser idênticos aos companheiros, né, da sua mesma espécie, eles são muito diferentes entre si. A variedade genética deles é muito grande. Por exemplo, um grupo de pinguins da mesma espécie. Eles parecem ser todos iguais, olhando na nossa perspectiva, né? Mas eles são muito diferentes, o material genético deles é diferente um do outro. Então, eles se reconhecem, né? Eles sabem se diferenciar dentro daquele grupo. Ninguém é igual a ninguém naquele grupo de pinguins, na população de pinguins de uma mesma espécie. Assim como ninguém é igual a ninguém na população de abelhas, ou ninguém é igual a ninguém na população de humanos. Para entender melhor a diversidade humana que existe hoje em dia, vamos entender como os seres humanos se espalharam pelo mundo. Os seres humanos antigos, eles surgiram na África, no continente africano, há 200 mil anos atrás, há muito tempo. E esses seres humanos antigos, eles não ficaram apenas lá na África. Com o passar do tempo, eles foram migrando, né, se espalhando para outras regiões do mundo, para todos os outros continentes. E essa população de seres humanos antigos que migraram para todas as outras regiões do mundo deu origem a todos os povos que a gente conhece hoje em dia. Então, eles deram origem ao povo europeu, os índios americanos, ao povo asiático. Então, todos os povos, toda essa diversidade que a gente conhece hoje foi porque os seres humanos saíram da África, se espalharam e se misturaram entre si e foram se modificando. Então, os diferentes grupos de seres humanos que se espalharam, né, pelo mundo, eles foram se modificando de acordo com o ambiente que eles estavam. Como eles conseguiram se espalhar para todas as regiões praticamente, né? Para a maioria das regiões do planeta Terra, essas regiões são muito diferentes. Então, eles variaram, eles se tornaram diferentes a partir desse ambiente diferente também, dessa variedade de ambientes. Então, a nossa variedade, igual a variedade das espécies, depende da variedade dos ambientes ali que elas estão. Essas variações, né, no ambiente têm a ver com a incidência solar, se a incidência solar é muita ou pouca, se está muito calor, se está muito frio, ou se eles estão numa altura muito grande, como no topo das montanhas,
ou no nível ali do mar, se eles estão numa floresta tropical ou se eles estão numa savana. Então, se tem muito recurso ali ou se tem pouco. Então, essa variedade de ambientes, como eu falei, que vai determinar então as características. E aí, à medida que eles foram se espalhando, eles foram se misturando entre si. A diversidade genética de um povo foi se misturando com a diversidade genética do outro e foi dando origem a mais e mais diversidade. E isso aumentou nos últimos séculos, não é mesmo? Apesar de ter começado há milhares e milhares de anos atrás, nos últimos anos foram desenvolvidos vários tipos novos, né, de transporte que são muito mais eficientes. Então, esse processo de miscigenação, né, de mistura da diversidade, foi ficando cada vez maior. Então, hoje em dia, a gente tem muita diversidade por causa disso. Para entender melhor como as nossas diferenças surgem, vou pegar um exemplo, né, de uma das nossas diferenças, que é a cor da pele, e vou explicar então como ela surgiu. A cor de pele dos seres humanos varia muito, né? Existem peles mais escuras e mais claras. Isso acontece porque as pessoas possuem diferentes quantidades de melanina, que é o principal pigmento que dá cor à pele. Algumas pessoas possuem maior quantidade de melanina e, por isso, possuem a pele mais escura, e outras pessoas possuem menor quantidade e, então, possuem pele mais clara. Esse pigmento é importante porque ele protege o DNA contra a ação nociva da radiação emitida pelo Sol, dissipando a maior parte da radiação UV, ultravioleta, absorvida pela pele. Como eu disse, antes de migrarem para outras regiões da Terra, os seres humanos antigos viviam na África e tinham a pele bem escura, pois o ambiente em que viviam tinha grande incidência solar. Era muito calor e eles se protegiam do sol produzindo muita melanina e assim possuindo pele escura. Mas ao produzir muita melanina e impedir a entrada da radiação solar na pele, eles não produziam grandes quantidades de vitamina D, que necessita do sol para ser produzida. Isso não era problema na África, onde viviam, mas ao migrarem para regiões mais frias, com pouca incidência solar, como a Europa e a Ásia, isso se tornou um problema. Aqueles que não conseguiram se adaptar e não produziram vitamina D não sobreviveram ou não conseguiram deixar descendentes saudáveis, pois a falta da vitamina D causa vários problemas de saúde. Já aqueles que tinham a pele mais clara e que tinham no seu DNA a informação de produzir menos melanina e mais vitamina D, se deram bem naquela região de menos sol e conseguiram deixar mais descendentes mais saudáveis, que passaram informação genética de baixa produção de melanina para seus descendentes. Consequentemente, a população naquela região era formada então com mais pessoas de pele mais clara, aquelas que sobreviviam. E quanto mais os seres humanos antigos iam migrando para regiões de menos sol, mais as pessoas de pele mais clara iam sendo favorecidas. Então, a baixa incidência de sol funcionou como um filtro para selecionar apenas as pessoas de pele mais clara naquelas regiões da Europa e da Ásia, por exemplo. Esses seres humanos deram origem, então, aos seres humanos que vivem nessas regiões hoje em dia. Por isso, a maioria das pessoas da Europa e da Ásia possuem pele mais clara e a maioria das pessoas da África possuem pele mais escura. A diversidade genética do ser humano é muito grande, assim como a diversidade genética das outras espécies, de todos os outros seres vivos, que carregam um material genético diferente uns dos outros e assim constituem a biodiversidade ou a diversidade biológica. E como eu disse, a informação genética que é contida no DNA, que nos dá essa diversidade, essa riqueza, é passada de geração para geração. E isso acontece em todos os seres vivos. Mas nós, seres humanos, desenvolvemos uma maneira de guardar e de transmitir um outro tipo de informação que está fora do DNA, mas que é tão rica e tão importante quanto a informação genética, né, que está no DNA, que é a cultura. A espécie humana, durante os milhares e milhares de anos de sua existência, desenvolveu uma diversidade muito grande de culturas e de modos de vida. Então, durante todo esse tempo foram desenvolvidas tecnologias,
maneiras novas de pensar e de entender o mundo, que deram origem então a diversos tipos de culturas. A informação cultural da nossa espécie vem sendo transmitida através da língua, das canções, das histórias, dos rituais, dos mitos, que são repetidos a cada geração, que nossos pais receberam dos nossos avós, que receberam dos nossos bisavós e assim por diante. A cultura também é passada através das gerações por meio da arte, pinturas, pelo artesanato, por instrumentos como lanças, pedras, ferramentas. A transmissão da cultura foi ainda mais evidente quando a escrita foi inventada e o conhecimento, o modo de vida de alguma comunidade pode ser passado de forma muito mais detalhada e se espalhar muito mais rápido. Então, resumindo, nós herdamos o DNA dos nossos ancestrais, mas também herdamos a cultura. Todas essas formas de diversidade são muito importantes para a nossa vida. A diversidade genética de todos os seres vivos e a capacidade de transmitir a informação genética é o que permite a vida acontecer e se manifestar, como vem acontecendo há bilhões de anos. E na sociedade humana, o que dá sentido a essa vida é a diversidade cultural. Então, nós não devemos apenas respeitar todos os tipos de cultura, a gente deve defendê-los para que eles continuem existindo. Assim como a gente deve defender todos os tipos de diversidade biológica, toda a diversidade genética e então a biodiversidade. E é isso, gente. Eu gostei muito de conversar com vocês sobre a diversidade humana e a diversidade cultural. Espero que vocês tenham gostado também e até a próxima aula de ciências. Tchau!